Bom, vamos começar, né? Hoje nós iremos abordar a temática distribuições de frequência e gráficos. Então não vamos perder mais tempo. Vamos tacar o pau, bora! Olha só. Primeiramente, eu gostaria de trabalhar com vocês um entendimento que foi cobrado pela Polícia Federal em 2018 na prova para perito. Que entendimento foi esse? O que é uma distribuição de frequência? Veja bem, vocês não podem confundir uma distribuição de frequência com uma tabela de agrupamento. Uma distribuição de frequência é uma forma de você organizar valores que se repetem dentro de uma amostra. E uma tabela de agrupamento é uma forma de atribuir um valor a uma determinada variável. Vamos ilustrar isso para que fique mais claro e vocês nunca errem uma questão desse tipo. Olha só, numa distribuição de frequência, vamos dividir aqui. Aqui será a distribuição de frequência e aqui será a tabela de agrupamento. Bom, em uma distribuição de frequência, nós temos valores, vamos supor, a nota de alunos, de 6 alunos, em determinado exame ou prova. 6, 6, 7, 8, 8 e 10. Bom, o que a nossa distribuição de frequência faz com essa amostra de dados? O valor 6 se repete quantas vezes? 2 vezes. O valor 7 se repete quantas vezes? 1 vez. O valor 8, ele se repete quantas vezes? 2 vezes. E o valor 10? Apenas 1 vez. Pessoal, vocês conseguem entender a utilidade de uma distribuição de frequência? Aqui nós pegamos uma amostra de apenas 6 elementos. Mas vamos imaginar, por exemplo, uma escola com mais de 1000 alunos, querendo avaliar o desempenho médio da nota desses alunos. Seria viável para que visualmente o pesquisador enxergasse notas 6, 6, 6, 6, 6, 6, tivesse que contar manualmente quantas vezes a nota 6 ela se repete, por exemplo. A distribuição de frequência facilita essa visualização. Ela organiza quantas vezes um determinado valor se repete naquela amostra ou população. Certinho? Agora, e a tabela de agrupamento? Como eu disse, a tabela de agrupamento simplesmente atribui um determinado valor a uma variável. Olha só, vamos criar aqui uma tabela de agrupamento. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Vamos criar aqui um contexto. Determinado aluno quis registrar quantas questões ele faz
o decorrer da semana. Então, segunda-feira, que ele acorda motivado, ele faz 130. Terça, 110. Quarta, 110. Quinta, 105. E na sexta, 98. Vocês conseguem ver a diferença? Nessa tabela, nós não temos, por exemplo, a repetição do valor segunda-feira 130 vezes. Você simplesmente atribuiu o número 130 à variável segunda-feira. Você simplesmente agrupou. Por favor, não errem esse tipo de questão. Vamos seguir. Olha só. Agora, eu gostaria de tratar com vocês o conceito de frequência absoluta. Nós falamos até então sobre frequência, mas a frequência que nós estamos tratando é a frequência absoluta, que nada mais é do que o número de vezes que determinada variável ou observação se repete dentro do número total de elementos. Ok? Olha só, nesse exemplo aqui, por exemplo, nós temos que a nota 5 apareceu 91 vezes. A nota 7 apareceu 669 vezes. A nota 8 apareceu 300 vezes. E a nota 10 apareceu 62 vezes. O que nós estamos fazendo aqui? Simplesmente dando nomes aos bois. A frequência que nós estávamos tratando no exemplo anterior é a frequência absoluta. Existem outros tipos de frequência? Sim, e são facílimas de serem compreendidas. Vamos embora. Olha só. Vamos falar agora sobre a frequência relativa. O que é a minha frequência relativa? Nada mais é do que a transformação da sua frequência absoluta em um percentual. Você irá pegar o valor da sua frequência absoluta e dividir pelo número total de observações. Eu trouxe a formulazinha para vocês. Olha só, a minha frequência relativa nada mais é do que a frequência absoluta sobre o número total de observações. Como que eu faço isso? Vamos fazer aqui um exemplo. Observem. Olha só. A nota 5, por exemplo, ela apareceu em uma frequência absoluta 91 vezes. Como é que eu faço para transformar em frequência relativa? Eu pego o 91 e divido pelo n, que é o somatório de todos esses elementos. Então, eu vou pegar 1122, colocar no denominador e fazer esse cálculo. Vocês vão chegar a um valor muito próximo a 8,11%. Pessoal, aqui eu já coloquei em porcentagem e esse resultado basta você multiplicar por 100 para que você chegue a um resultado expresso em percentil. Tudo bem? Mas o mesmo é válido para todos os outros elementos. O número 7, por exemplo,
repetiu-se 669 vezes. O que eu vou fazer para transformar 669 em frequência relativa? Eu vou pegar os 669 e dividir pelo meu n, que é 1122. Vamos multiplicar por 100, porque nosso resultado está em porcentagem, e vocês irão chegar a um resultado muito próximo a esse. Eu não vou fazer todos os exemplos, porque isso iria nos tomar muito tempo, mas acredito que tenha ficado claro. Bom, sem perder mais tempo, olha só, vamos embora. Agora, eu queria abordar com vocês o conceito de frequência acumulada. Esse daqui também é bem simples de entender. O próprio nome já é sugestivo. A frequência acumulada vai acumular os valores antecedentes. Vamos para o quadro para entender melhor como isso é feito. Olha só. Na frequência acumulada, eu vou pegar a minha primeira frequência absoluta e somar todos os valores que antecedem ela. Como aqui, no primeiro elemento, ou seja, no número 5, não temos nenhum elemento anterior, então a minha primeira posição de frequência acumulada é 91 mesmo. Agora, o meu segundo valor de frequência acumulada, o que é? Eu vou pegar o meu 91 e somar com 669. Olha só, se vocês fizerem esse somatório, ele é 91 mais 669. A terceira posição da minha frequência acumulada, o que é? 720 mais 300. Ou seja, eu simplesmente peguei 91 mais 669 mais 300, que é este valor. E por último, nós iremos somar tudo. 91 mais 669 mais 300 mais 62. Repetindo então, a minha frequência acumulada nada mais é do que o somatório da frequência absoluta na posição atual com a antecedente, a que vem antes. A partir disso, você encontra o valor da sua frequência acumulada para aquela posição. Bem fácil também, né? Bom, olha só, vamos voltar. Agora, eu queria mostrar para vocês um outro conceito que é bem simples de entender e que é cobrado em prova. Tem um ótimo custo-benefício, que é o range, ou amplitude. O que é essa amplitude? A amplitude nada mais é do que a diferença entre o maior valor da minha observação com o menor valor da minha observação. Você vai pegar o maior valor da sua observação e subtrair do menor valor. Muito fácil. E olha como isso já foi cobrado pela banca CESP. Observem. A amplitude total da distribuição é igual a 5. A amplitude total da distribuição é igual a 5. A nossa fórmula da amplitude nos diz que amplitude nada mais é do que o valor máximo menos o valor mínimo. Qual é o meu valor máximo?
Se nós olharmos a quantidade diária de incidentes, temos que o meu valor máximo é 4 e o meu valor mínimo é 0. Bom, 4 menos 0 é igual a 4. A questão está me afirmando que a amplitude é igual a 5. Questão, portanto, errada. Não é igual a 5. É igual a 4. Bom, seguindo. Agora, eu queria trazer para vocês a questão da Polícia Federal, que abordou esse entendimento entre a diferença de uma distribuição de frequência e uma tabela de agrupamento. Olha só, o que a questão nos diz? A tabela em questão descreve uma distribuição de frequência da quantidade de drogas apreendidas nos 5 dias que constituem a amostra. Pessoal, o que nós temos aqui? Os dias, eles foram atribuídos números. Temos o dia 1, o dia 2, o dia 3, o dia 4 e o dia 5. E a minha variável x é a quantidade de drogas que foi apreendido naquele determinado dia. Então, no dia 1, foi apreendido 10 kg de droga. No dia 2, 22 kg de droga. No dia 3, 18. E por aí vai. Aqui nós temos uma distribuição de frequência ou uma tabela de agrupamento. E aí? Aqui, claramente, não é uma distribuição de frequência, é uma tabela de agrupamento. Nós estamos atribuindo que determinado dia recebeu uma quantidade apreendida de droga. Então, esse item está errado. Olha só com o entendimento de uma pequena diferença, nós já conseguimos acertar questões de uma prova de alto nível. Item, portanto, errado. Vamos seguir, né? Essa questão, ela é uma questão muito boa. Nós precisamos ler ela para conseguirmos resolver ela. O que a questão está nos falando? Olha só, uma determinada pesquisa realizada com passageiros estrangeiros que se encontravam em determinado aeroporto durante um grande evento esportivo no país teve como finalidade investigar a sensação de segurança nos voos internacionais. Foram entrevistados 1.000 passageiros alocados-se a uma amostra de acordo com o continente de origem de cada um. Os continentes são a África, a América do Norte, a América do Sul, Ásia, Oceania e Europa. Na tabela seguinte, N é o tamanho populacional de passageiros em voos internacionais no período de interesse da pesquisa. Nzinho é o tamanho da amostra por origem e P é o percentual de passageiros entrevistados que se manifestaram satisfeitos no que se refere à segurança. Em cada grupo de origem, os passageiros entrevistados foram selecionados por amostragem aleatória simples. Uma última linha da tabela mostra o total populacional no período da pesquisa, o tamanho total da amplitude e PPOP, que representa o percentual populacional de passageiros satisfeitos. O que a questão quer saber de nós? Considerando o referido desenho amostral, o percentual populacional PPOP, ele é inferior a 79. E aí, PPOP, ele é inferior ou é superior a 79?
Vamos resolver essa questão passo a passo. Olha só, pessoal. O que o PPOP nos diz? As pessoas que estão satisfeitas com a segurança do aeroporto. Vamos fazer os cálculos para entender como resolver essa questão. Olha só. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de fazer aqui com vocês é uma extensão da nossa tabela. Por que eu vou fazer essa extensão? Porque talvez fique visualmente mais fácil de entender a questão. Pessoal, o que é o N? É o tamanho da nossa amostra. E o P é o percentual de pessoas satisfeitas da nossa amostra. Bom, numa amostra de 100 pessoas, 80 estão satisfeitas. 80% estão satisfeitas. Isso significa quantas pessoas estão satisfeitas? 80. Por quê? 80% de 100, 80. Em uma amostra de 300 pessoas, 70% está satisfeito. Isso dá um total de 210 pessoas. Em uma amostra de 100 pessoas, 90% estão satisfeitas. Então, temos 90 pessoas satisfeitas. Em 300 pessoas, 80% está satisfeita. Então, aqui nós temos 240 pessoas satisfeitas. E por último, em 200 pessoas, 80% se mostraram satisfeitas. Aqui nós temos, portanto, 160 pessoas satisfeitas. O que eu faço agora? Pessoal, aqui você vai fazer simplesmente um somatório. Esse somatório vai dar igual a quanto? Vamos fazer as nossas contas. Olha só, 80 mais 210, 290. 290 mais 90 dá 380. 380 mais 400 dá 780. Bom, como é que eu faço para descobrir se 79% dos meus passageiros estão satisfeitos? Eu vou pegar o número total de passageiros que estão satisfeitos e dividir por 1000, que é o número total das minhas amostras. Se nós simplificarmos esse zero com esse zero, e já que nós queremos um resultado em porcentagem, já multiplicamos aqui tudo por 100. Cancelamos esse 100 daqui com esse 100 daqui e chegamos a um resultado igual a 78%. O que a nossa questão nos diz? O valor de PPOP ele é inferior a 79%. 78 é menor que 79. Então, este item está, portanto, certo. Questãozinha bem fácil de ser resolvida, talvez um pouco trabalhosa, mas aqui é o entendimento do conceito de frequência relativa. Viu como com pouco nós conseguimos já fazer muito? Vamos seguir. Olha só. Agora eu quero trabalhar um pouco o conceito de gráficos e a pequena e breve teoria que envolve estes. Vamos falar primeiro sobre o gráfico de pizza ou setores. Eu tenho certeza que todos vocês, em algum momento da vida, já se depararam com esse tipo de gráfico. O que esse tipo de gráfico nos mostra? Nós temos uma pizza
ou uma circunferência, um setor, e este setor representa uma totalidade, um 100% de alguma coisa. Bom, aqui na figura é possível, apenas pelo critério visual, identificar que essa parte mais alaranjada, ela representa alguma coisa maior que 50%, não é verdade? Porque se nós riscarmos aqui dividindo este setor, essa pizza no meio, essa parte laranja, ela abrange uma área maior. E aí também é importante nós sabermos que o gráfico de pizza ou setores, ele é utilizado tanto para descrever variáveis quantitativas como qualitativas. Bom, agora eu queria abordar com vocês o conceito de gráfico de barras ou colunas. O que difere um gráfico de barra ou um gráfico de coluna? Pessoal, é muito simples. O gráfico de coluna, ele é disposto sempre na vertical. E o gráfico de barra, ele é disposto na horizontal. Bom, o que o nosso gráfico de barra ou coluna faz? A primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é não confundir um gráfico de barra com um histograma. Eu vou deixar para apresentar essa diferença para vocês quando falarmos sobre histograma. Mas, num gráfico de barra, temos que saber que ele realiza comparações entre variáveis qualitativas e quantitativas discretas. Por que não quantitativas contínuas, Henrique? Pessoal, em gráficos, nós fazemos uso do critério visual. Uma variável contínua, ainda que tenhamos uma escala, a comparação, a visualização, ela não gera tanta precisão para quem está lendo aquele tipo de informação. É por isso que um gráfico de barra ou coluna, ele tem um aproveitamento melhor quando é aplicado em uma variável quantitativa discreta. Isso impede dele ser aplicado a uma variável quantitativa contínua de forma alguma, mas é importante que vocês saibam que ele é melhor utilizado com variáveis quantitativas discretas. Beleza? Olha só, como isso já foi cobrado. O gráfico de barras é adequado para análise de variáveis qualitativas ordinais ou quantitativas discretas, pois permitem investigar a tendência dos dados. Pessoal, foi exatamente isso que nós acabamos de falar. E olha só, prova do IPHAN 2018, no mesmo ano que aconteceu a prova da Polícia Federal. É importante nós termos essa mentalidade de saber enxergar. A banca que organizou foi a mesma. A aplicação foi um período de intervalo relativamente próximo. Está vendo que questões fáceis, elas aparecem em prova e são recorrentes, diga-se de passagem? Não dá para perder uma questão dessa. Essa questão aqui está, portanto, certa. Bem tranquilo. Bom, agora eu quero tratar com vocês sobre o conceito de histograma, e regressão ou gráfico de dispersão. No nosso histograma, nós temos que entender que o histograma nada mais é do que uma representação gráfica das minhas distribuições de frequência. Existe um conceito que é comum ver nos livros de estatística que o que difere um histograma
de um gráfico de barra ou coluna é que no histograma não existe um espaço entre as colunas. Eu peço que vocês não confiem muito nesse conceito. Eu trago apenas para título de informação. É sempre melhor você ter em mente que o seu histograma nada mais é do que uma representação do seu diagrama de dispersão, na sua distribuição de frequência, perdão. Já o gráfico de dispersão, ele realiza uma comparação entre variáveis quantitativas. Você vai pegar duas variáveis quantitativas independente delas serem contínuas ou discretas e vai comparar. É muito utilizado quando formos estudar posteriormente as análises de regressão. Por enquanto, eu quero que vocês tenham esse entendimento. O gráfico de dispersão nada mais é do que uma comparação entre variáveis quantitativas. Bom, e olha só, isso já foi cobrado. Um histograma é um diagrama com retângulos contíguos, certo? Até aqui, ok. Com base na kurtose. O candidato de bem já olha para isso e fica pensando, o que raios é uma kurtose? E se você sabe, bom, eu vou adiantar. Kurtose, pessoal, é uma medida de achatamento que nós iremos estudar daqui a algumas aulas. Mas a kurtose, eu já adianto para vocês, em nada se relaciona com o histograma. Ele misturou conceitos de histograma com kurtose. Fez um sarapatel aqui que talvez nem ele saiba o que a mensagem quer dizer. Esse item, portanto, está errado. Bom, aqui nós temos um histograma. Será que isso daqui é um histograma? Olha só, nós temos o que? A rentabilidade e algumas classes A, B, C e D. Pessoal, e aí? Nós temos um histograma ou um gráfico de colunas. FUNPRESP 2016. A questão nos afirma que o gráfico apresentado é um histograma. Esse item está errado. Senhores, vocês conseguem perceber que aqui não tem relação nenhuma de frequência? Ele está simplesmente atribuindo uma escala de rentabilidade a uma determinada classe. Foi dito que o histograma é a representação gráfica da distribuição de frequência. Aqui simplesmente está acontecendo uma relação entre variáveis. Ou seja, questão errada. E, para aqueles mais céticos, vocês podem perceber que temos um espaçamento entre as colunas. Então, nosso item encontra-se errado. E, nessa questão, diz que o diagrama de dispersão é adequado para descrever o comportamento de conjunto de duas variáveis quantitativas. Cada ponto do gráfico representa um par de valores ordenados. Olha só, vamos ilustrar aqui. Nosso diagrama de dispersão, ele geralmente é algo mais ou menos assim.
E o que eu disse para vocês que o gráfico de dispersão nos mostra? É uma relação entre duas variáveis quantitativas. A questão nos diz exatamente isso. Um gráfico de dispersão é adequado para se descrever o comportamento de duas variáveis quantitativas. Esse item está corretíssimo. Bom, com isso nós concluímos a nossa aula de hoje. Mais uma vez, eu sempre peço, revejam e tentem fazer os exercícios sozinhos. Não deixem de fazer também os exercícios que estão disponíveis para vocês no PDF e valeu!